aqui é Nekotenshi e hoje nesse vídeo eu vou estar tirando uma dúvida de muitos otakus, que é, afinal, por que os personagens tanto de anime e tanto de mangá têm os olhos tão grandes? Se você tá aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nekotenshi e aqui nesse canal eu posto vídeos sobre diversos assuntos. Tem curiosidades sobre anime, tem review, tem até coisa sobre a culinária japonesa, tem coisa de cosplay, enfim. Tem um monte de coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e também ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E já comenta aqui também Neko100k para ver se nesse ano a gente consegue finalmente fazer essa família maravilhosa de Nekotubers chegar aos 100 mil inscritos. Hoje eu tentei fazer uma maquiagem para realmente aparentar o olho ser maior, eu coloquei circulês, enfim, para poder fazer uma coisa diferenciada, para poder explicar por que afinal os personagens de anime têm os olhos tão grandes. Você provavelmente já pensou, será que isso tem alguma coisa a ver pelo fato dos japoneses terem os olhos puxadinhos? Ou pelo fato deles terem os olhos pequenos? Ou será que isso tem algum motivo obscuro pelo qual a gente não sabe? Pois pensando nisso, eu resolvi estar aqui gravando esse vídeo para poder explicar o motivo pelo qual os personagens tanto de anime quanto de mangás têm os olhos tão grandes. Eu devo dizer que não existe apenas um motivo, mas sim vários motivos pelo qual fazem os personagens terem os olhos dessa forma. Eu vou começar dando a minha opinião antes de explicar os motivos. Eu acredito que os personagens tenham, os olhos grandes porque seria uma forma mais fácil do mangaka extrapolar as emoções dos personagens e fazer com que a gente perceba mais facilmente os sentimentos deles. Afinal, quem nunca ouviu aquele ditado que um olhar fala mais que 1000 palavras? Mas então vamos para o primeiro motivo, pela primeira razão. Afinal, quem começou a fazer os personagens com olhos gigantes? Antes mesmo de existirem animes de mangás, antes mesmo deles fazerem esse sucesso que é atualmente, a Disney já produzia personagens com olhos grandes, como por exemplo o Mickey e a Betty Boop. E pelo que tudo indica, a Betty Boop era uma das personagens favoritas de um mangaka muito famoso chamado Osamu Tezuka. Inclusive, ele foi o precursor por ter criado o primeiro anime que fez um sucesso tremendo nessa indústria. Em 1952, usando como inspiração a Betty Boop, ele criou seu primeiro mangá com um personagem com olhos grandes, que é o famosíssimo Astro Boy. E pelo que a gente pode ver mesmo, o traço, o jeito como os olhinhos foram desenhados, lembra muito a Betty Boop, principalmente esse cabelo. E consequentemente, os outros mangakas começaram a ver que realmente personagens com olhos grandes faziam muito sucesso. Eles então resolveram entrar na onda e começaram a fazer personagens com olhos grandes também. É a mesma coisa quando o anime Sword Art Online foi lançado. Foi um sucesso tremendo, aquela coisa, de jogo de realidade virtual, onde você realmente imergia no game. Então, a partir disso, começaram a surgir vários outros mangás, várias outras light novels com essa mesma premissa, que eles viram que aquilo fazia sucesso, então eles só foram na onda. Então, basicamente, os mangakas se inspiraram naquilo, e então começou a se tornar algo muito comum em animações japonesas. Mas é válido também lembrar que nem todas as animações japonesas possuem personagens com de fato olhos gigantes. As animações do estúdio Ghibli, por exemplo, que fazem muito sucesso no Japão, aqui no Brasil também, os personagens têm ali os traços mais parecidos com pessoas da realidade. Os olhos não são tão grandes, a maneira com que o rosto é desenhado, as expressões faciais, enfim. Tudo faz com que se pareça mais com pessoas da vida real que uma coisa muito fora do comum. Inclusive, se você nunca assistiu animações do Estúdio Ghibli, assista porque vale muito a pena. E inclusive eu pretendo gravar um vídeo indicando as melhores animações desse estúdio, então comenta aqui embaixo se você quer um vídeo dessas indicações. E os japoneses perceberam também que quando eles colocavam personagens bem parecidos com pessoas da vida real, era mais difícil de demonstrar as emoções, de expressar de fato aquele sentimento que os personagens estavam sentindo. Enquanto quando eles desenhavam personagens com os olhos maiores, era muito mais fácil de fazer essa transmissão para o espectador. Mas então agora eu levanto outra questão. O fato dos personagens
personagens terem os olhos gigantes altera alguma coisa na história ou no enredo? Outro motivo que os japoneses começaram a usar os olhos gigantes foi pelo fato de que os olhos são a janela da alma. Através dele é possível transmitir ali uma onda de sentimentos, fazer com que o espectador sinta as mesmas emoções dos personagens e realmente perceba se o personagem tá feliz, se ele tá bravo, se ele tá, sei lá, se ele tá com medo, enfim. Os olhos cativam os espectadores. E quanto maiores forem, né, esses olhos, maior vai ser a oportunidade que o mangaka vai ter de expressar as emoções de fato de cada personagem e também fazer com que o público se identifique e se emocione ainda mais. E muitas vezes apenas um olhar ali faz com que a gente entenda muita coisa sem nem precisar ter algum diálogo incluso. Vou dar um exemplo do personagem Edward Elric, que né, é um dos meus husbandos. A gente consegue perceber só pelo olhar dele quando ele tá puto. A gente percebe nitidamente. A questão da sobrancelha, a questão dos olhos, a questão da expressão facial, tudo. E é algo único do personagem. Então, basicamente, quanto maiorem forem os olhos, maior vai ser a oportunidade do mangaka poder usar e abusar, né, dessa ferramenta. A posição dos olhos, a forma, as cores das pupilas, da íris e suas grandes gradações permitem aos animadores e desenhistas compartilhar toda uma personalidade, toda uma história de um personagem apenas com o seu rosto. E tem outro motivo que acaba sendo ligado nesse que eu acabei de falar. Quando o mangaka, ele detalha muito o rosto, ele detalha muito os olhos, aquilo acaba prendendo a atenção do espectador. A gente, quando vai assistir, a gente fica presa naquilo, a gente não consegue tirar os olhos. E muitas vezes isso acaba desviando nossa atenção de algum erro no cenário ou de alguma parte da animação que ficou mal feita no fundo. E a gente consegue perceber isso mesmo, que quando o mangaka ele acaba detalhando muito o rosto de um personagem, você pode ter certeza que o restante ali da animação não vai ter sido feita, né, com a mesma qualidade, com a mesma riqueza nos detalhes. Outro motivo pelo qual os personagens têm os olhos gigantes é que a gente sabe que os japoneses amam olhos maiores. A gente pode ver que lá a quantidade de cílios postiços que são vendidos é algo absurdo. A questão das Circolens, que são essas lentes que aumentam o tamanho do olho, lá é muito fácil de encontrar para você comprar. Eles usam até fita adesiva para colar nos olhos, para ficar com essa dobrinha que a gente tem. Então eles colam uma parte aqui em cima para o olho realmente ficar maior. Então eles sempre gostaram muito, eles acham que esteticamente fica muito bonito quem tem olhos grandes. E também não generalizando, falando que todos gostam, mas a grande maioria dos japoneses gostam muito de coisas diferentes. Então olhos maiores acabam atraindo ali uma atenção especial para eles. E se você pensa que já acabaram os motivos pelo fato dos personagens terem os olhos maiores, você tá muito enganado porque ainda tem mais coisa. A maioria das pessoas, e de novo eu vou falar, não generalizando porque eu sei que tem gente que não gosta, mas a grande maioria ama fotos de bebês, aquelas fotos fofinhas, bebê comendo chocolate, bebê falando. As pessoas acham bebês fofos, elas amam ver fotos de bebês e coisas fofas de bebês. E os bebês, eles têm os olhos maiores. Os olhos dos bebês é algo gigante, é algo enorme, se você for ver a proporção do olho com o restante do corpo. Isso porque os olhos, eles não alteram de tamanho desde o seu nascimento até a hora da sua morte. Eles permanecem sempre do mesmo tamanho. Por isso a gente tem a impressão de bebê ter o olho tão grande. Ao contrário das outras partes do corpo, os olhos eles não crescem, eles permanecem daquele tamanho. E essa atração por bebês, por coisas fofinhas, acaba ligando na cultura kawaii do Japão, que cresceu muito na cultura japonesa nesse último século, onde as meninas também costumam deixar os olhos maiores, elas parecem ser muito fofinhas, usar roupas todas delicadas, enfim. Eu ainda vou gravar um vídeo também falando sobre a cultura kawaii, então se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui embaixo também. E eu devo lembrar também que quanto mais infantil for o anime, quanto mais coisas engraçadas eles queiram colocar, maior os olhos serão. E esse exemplo tá nitidamente explícito nos personagens chibi, que são aqueles personagens cabeçudinhos, fofinhos, que têm os olhos gigantes. E também em animes de comédia, onde geralmente enquanto o personagem tá ali sério, pensando em alguma coisa, e algo acontece com ele, aparece o chibizinho dele, meio que falando com ele mesmo, sabe? Mas enfim, se eu for fazer um grande resumão de tudo, eu só diria que não existe apenas um motivo, não existe apenas
um fator que influenciou na criação de personagens com olhos gigantes, mas sim foi uma série de coisas que acabou acarretando na criação de vários personagens que fazem muito sucesso e até hoje a gente vê na indústria dos animes. E eu acredito que os olhos serem grandes ou os olhos serem pequenos não alteram muita coisa. Afinal, a gente assiste vários animes onde alguns personagens têm narizes e outros personagens não têm. Isso acaba não alterando em nada na história. E a gente acaba nem percebendo isso. Então pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, que o fato dos personagens terem olhos grandes não tem nada ali de obscuro e de tenso por trás. Não tem nenhum motivo ali, um pacto, por exemplo, como aquela tia sempre fala. Não tem nada disso. E eu espero ter sanado essa dúvida que muitos Nekotubers têm. Inclusive no meu Instagram, muitas pessoas estão sugerindo esse vídeo. Então espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilhe esse vídeo marcando aquele seu amigo otaku ou aquela sua amiga otaku, para que eles possam saber também dessa curiosidade. E se você assistiu até aqui e gostou de mim, se inscreve aqui embaixo, também ativa o sininho, que tem muito conteúdo da hora nesse canal, eu tenho certeza que você vai ficar babando coloridinhos, então seja um inscrito do canal que vai valer cada segundo. Mas é isso, muito obrigada a todos os Nekotubers que assistiram, um super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo!